dia mau. E o dia mau ele vem para fazer você parar, ele não vem para fazer você morrer fisicamente agora, mas ele vem para fazer você parar, para fazer você desistir, para você ficar estagnado. Existem aqueles que param de caminhar, e existem aqueles que retrocedem na caminhada, que voltam lá para o começo, começam a regredir toda a obra que foi feita pelo Senhor até aqui, em nossas vidas. Começam a retroceder um processo que o Senhor começou em nós, de santificação, de pureza. É uma obra que o Espírito Santo está fazendo em nós constantemente, que é gerado em nós um novo nascimento. Então, nós não podemos nos esquecer que nesse exemplo aqui do escritor de Hebreus, ele está falando sobre uma carreira proposta. Independente do que aconteça, nós não podemos parar. Eu me lembro de uma maratona que o corredor brasileiro poderia chegar talvez até em primeiro, não estava na frente. E entra um camarada lá da torcida e segura ele. E aquilo revoltou o país inteiro. E muita gente falava assim: nossa, se fosse eu, com vontade de estar lá, né, para tirar aquele camarada, camarada ruim, rapaz. Mas você vê que ele continua correndo, chega depois em outras posições, perdeu posições por causa daquilo, mas ele chega e chega feliz. Por quê? Porque ele não parou. Ainda que tudo aquilo aconteceu, ele se propôs a continuar, porque ele sabia que ainda tinha corrida proposta. Talvez ele está correndo, irmão, começa a chover, começa a ter situações adversas, começam a surgir dificuldades, mas fala para o irmão do seu lado, fala: você não vai parar. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar estagnados. O reino de Deus ele está sempre em movimento. Às vezes nós estamos em dias difíceis, estamos no dia mau, talvez no dia de dificuldade, mas nós temos que continuar, nem que seja se arrastando, nem que seja que você clama para o irmão e fala: irmão, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Esse irmão vai carregar você, vai arrastar você, mas nós vamos continuar caminhando, nós vamos continuar avançando. Por quê? Porque ainda há uma corrida proposta para nós. Há uma corrida proposta para nós. Há uma esperança para amanhã. Há um novo de Deus sendo gerado para nós amanhã. Senão nós não estaremos nessa terra ainda. Se nós estamos nessa terra ainda, é porque ainda tem promessa para nós. Ainda tem uma missão para nós. Ainda há um caminho proposto. Ainda há algo preparado do Senhor para o nosso amanhã. Ei, Deus conta com você no seu ministério, Deus conta com você na igreja, mas Deus também tem promessas a serem realizadas na sua vida. Deus ainda conta com você para aqueles que vivem com você, para a sua família. Deus ainda tem promessa, tem propósito, tem caminho preparado. Por isso nós não podemos parar. Nós olhamos adiante, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e continuamos a caminhar. Continuamos a caminhar. Assim nós nos tornamos imparáveis, irmãos, porque Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. Ele é a esperança da glória. Ele é a esperança da glória. Ele é o nosso motivo para amanhã. Ele é o nosso motivo para continuar. Tem algo para nós. Os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, fixados em Jesus. Por quê? Irmãos, porque na igreja nós vamos ver muita coisa acontecer. Nesse mundo nós vamos ver muitas pessoas vacilarem, mas os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. Nós vamos ver muita coisa acontecer. Talvez nós vamos ver pessoas falharem, mas os nossos olhos não podem sair de Jesus, porque Ele é perfeito. Ele não falha. Eu posso falhar, Ele não falha. Os líderes podem errar. Claro, todos somos humanos e se erramos, pedimos perdão, recomeçamos, mas nós temos os nossos olhos fitos em Jesus. Não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Claro, nós devemos cuidar do nosso testemunho, como eu estou dizendo aqui desde o início.
porque isso afeta outras pessoas. Mas para nós, olhos fitos em Jesus. Olhos em Jesus. Não pare de olhar para Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. O que isso quer dizer, irmão? A gente fala muito isso, né? Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que começou a nossa fé. É Ele que é o autor daquilo que cremos. E é Ele que consuma essa fé. Começa e termina nele. Nele começa e nele vai terminar. A nossa carreira proposta está em Cristo. Ele é o autor e o consumador. Ele é o alfa e o ômega. É nele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas, é para Ele toda a glória. Porque um dia, pela alegria que lhe fora proposta de olhar para nós e ver que haveria um povo a ser salvo, Ele suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha. Hoje a gente está na época do cancelamento, né? Jesus foi cancelado em público, irmãos. Jesus foi cancelado. Jesus foi humilhado. Mas Ele, com olhos de fé, Ele via a alegria que foi proposta para Ele. De que estaremos com Ele. De que haveria um povo que estaria firme. Um povo que seria salvo, resgatado por Ele. Então, pela alegria que lhe fora proposta. Que alegria é essa? Tem um versículo que diz, né? Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Nós somos esse fruto. Então, pela alegria que estava proposta, Ele suportou a vergonha, Ele suportou a cruz, e hoje Ele se assentou à direita de Deus. Se você ler comigo no versículo 3, é isso que esse escritor está dizendo. É pesado demais. É pesado demais. Pelo nosso pecado nós não chegamos a resistir ao ponto de derramar sangue, mas o Senhor, Ele derramou o próprio sangue por nós. O pecado não era dele, o pecado era nosso, mas Ele suportou a cruz que era nossa. Ele se entregou em nosso lugar. Então nós temos que pensar bem nisso. O que eu quero dizer para você com isso nessa noite? Eu quero que você entenda aquilo que muito pai, muita mãe crente fala. Ah, mas eu não sei quem fez isso, não sei quem faz aquilo. Pelo menos a minha mãe falava muito isso para mim. Por acaso foi o fulaninho de tal que morreu na cruz por causa de você? Foi não sei quem que morreu na cruz em seu lugar? Não, foi Jesus, então continua firme. Eu ouvia isso da minha mãe. Aquela diaconisa daquele tamanhozinho que vocês viram, brava. Falava, olha, não foi ele que morreu na cruz, não. Foi Jesus, então você olha para Jesus. Segue firme. Não foi quem seja que nos decepcionar. Não foi quem morreu na cruz por mim. Continue firme. Quando eu falo sobre caminhar adiante, eu me lembro do povo de Israel, quando se encontrava, em uma situação difícil. Eles olhavam para frente e tinha um mar. Eles olharam para trás, tinha um exército vindo. Aí aquele momento que Moisés olha para Deus e fala assim, e agora? E agora, hein, Senhor? O que nós vamos fazer? Aí Deus fala para ele, ordena ao povo que marche. Ordene ao povo que marche. É o tipo de coisa, irmão, que se a gente não ler bem a Bíblia em detalhes, a gente não vai reparar. Deus fala para Moisés, dá uma ordem, fala, olha, você ordena o povo que marche, levanta o seu cajado. Você precisa entender que aquele povo teve que tomar a decisão de caminhar na direção de um mar fechado. E Moisés levanta o seu cajado, e quando eles começam a marchar, o mar começa a se abrir. Mas houve essa ordem. Deus disse para Moisés, ordena ao povo que marche. Imagina agora você ali fechado, está vindo o exército, tem um mar na minha frente, aí você olha para o líder fala assim, bora. Eu vou entrar na água, pela fé, levanta o cajado, o mar se abre e eles passam a seco. Não podemos, queridos, parar de caminhar, mas nós olhamos para a pessoa certa.
O Senhor levantou muitos líderes aqui. Muitos líderes. Eu estou aqui pela graça de Deus. Os líderes estão aqui, os assessores estão aqui. Você tem o seu lugar nessa igreja que é de suma importância. Mas todos nós iremos olhar para Jesus. Todos nós damos exemplo. As pessoas veem o nosso exemplo porque olhamos para Jesus. Olhamos para Jesus. Paulo ele dizia para eles que sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E assim já é pesado de se dizer. Assim já é difícil, né? Quem já viu aqueles memes lá, né? Como era Paulo, né? Imitando Jesus. E como sou eu, né? Um desastre total. No versículo 5, aí o escritor continua dizendo: Filhos. O que a mamãe fala? Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é alguém importante para Deus. Você é alguém importante. Você é filho. E filho não se comporta como todo mundo. Mas por que essa injustiça às vezes permeia a nossa mente? Jesus, diante dessa situação, ele diz o seguinte: eles já receberam a sua recompensa. Ah, mas faz, acontece, pinta, borda, tem dinheiro na conta. O dinheiro na conta é a recompensa deles. Dinheiro na conta é a nossa recompensa? Não. Dinheiro na conta não é a nossa recompensa. A nossa recompensa está no céu. Ah, faz, acontece, agora está tudo bem. Essa é a recompensa. Para eles é tudo. Isso é tudo. Para nós isso não é tudo. E você quer ver a ilusão? Quem já sonhou em comprar um carro e comprou? Passou a paixão? É uns 15 dias, não é? Tem uns 15 dias já é muito também, né? Nossa, meu carro, ó, pinto. Sujou, lavou, né? Aquele cuidado. Aí depois de 15 dias, irmão, já começa a ter uns defeitos. Já começa. Mas que esse carro não tinha esse barulhinho? Que barulhinho é esse? Não tinha reparado isso. Mas parece que essa tranca não tranca na hora que eu quero, esse negócio é defeituoso. Na hora que eu vou abrir ela tranca. Peraí, está errado. E aí você começa a perder o encanto por coisas dessa terra. Ah, eu sonhei com a casa, glória a Deus, comprar a casa, beleza, agora passou aquela paixão. E aí, era só isso? Era só chegar até aqui? Eu fui líder de jovem por muitos anos. E eles tinham um sonho de casamento, né? E eu falava para eles, falo para os jovens aqui hoje: gente, casamento não é o sonho final, é o começo. Você fala assim: realizei o meu sonho. Não, irmão, está só começando. Está só começando a sua vida. Não está na linha de chegada. Não é o final. Ah, agora eu conquistei o sonho. Vai acabar aqui? Não vai acabar aqui, irmão. É por isso que Jesus fala: eles já receberam a sua recompensa. Isso para eles é o final. Para nós é só o começo. Para nós a gente está de passagem. A gente vai passar por essa terra. E é por isso que o Senhor nos disciplina. Para que a gente não perca a salvação, não perca